Começando mais uma live no Facebook, depois de algum tempo, acho que uns 20 dias, hoje 23 de dezembro de 2020, 9 horas e 56 minutos. Vamos aguardar que as pessoas vão entrando e quem for entrando, por favor, quem for entrando dá aí o sinal de que se está tudo tranquilo com o áudio e com a imagem, se não está travando o vídeo, ok? Eu resolvi falar sobre esse tema porque estamos na época, né? Estamos no final do ano e é importante que tomemos alguns cuidados para reduzir o risco de nossas crianças ficarem doentes, né? É muito comum ao final do ano a gente se deparar com quadros de doença como diarreias, acidentes com crianças, né? Alterações da pele como consequência de picadas de inseto. E vamos separar aqui alguns minutinhos para conversar um pouquinho a respeito de cada uma delas. Tudo bom, Ana Maria? Quem tiver já online aí, por favor, dá o feedback como a Ana Maria fez do áudio e do vídeo, e também se puder dizer de onde está vendo a live, né? Qual a cidade que está nesse momento, para a gente ir interagindo, né? Então, enquanto isso, eu vou começar falando sobre prevenção de picadas de inseto, né? Bem comum, nessa época do ano costuma chover aqui na nossa região e, em consequência, aumenta a quantidade de mosquitos, né? Muriçocas, por assim dizer, e é importante, né, tomar os cuidados para que a criança fique menos exposta. Por exemplo, dentro de casa, Jaicós, né, Ana? Legal. Abraço aí para você e todo mundo de Jaicós. Estive na segunda-feira aí, a última vez do ano, e vou estar em janeiro de novo. A data ainda vou definir. Mas, então, em casa, como proteger as crianças, né? A forma mais efetiva de proteger as crianças contra as picadas de inseto dentro de casa é colocando telas. Até publiquei sobre isso no Instagram essa semana, né, nos stories, e é verdade, colocar telas nas janelas, em todas as entradas, né, das casas, né, é muito efetivo, porque literalmente não tem como o mosquito ou a muriçoca entrar, né? Se não colocar na porta da frente, manter essa porta sempre fechada. Isso eu falo com experiência pessoal. Tudo bom, Tainan? Como é que tá aí no Valparaíso? Tudo tranquilo, né? Na nossa casa nós temos telas, né? E a vantagem é muito grande. Cecia de Valência, né? Tudo bom? Dia 9, na segunda sexta-feira de janeiro a gente vai estar aí atendendo em Valença. Pela primeira vez atendendo em Valença aí. O pessoal tá com expectativa boa. Acho que vai ser legal. Dia 8 de janeiro. Bem, então colocar a tela mantém mosquito longe, mantém mosca longe, né? E outros bichos também que entram pelas janelas, né? Então isso por si só ajuda a evitar muita doença, né? Algumas crianças têm alergia à picada de inseto, a gente chama de estrófilo, e se o mosquito não pica, não vai desenvolver alergia, que a gente percebe como aquele nódulo que cresce, aquele catombozinho, né? Esse termo aqui da nossa região, que cresce e às vezes coça e às vezes infecciona, né? Como consequência a alergia à picada do inseto. Outras doenças, né, graves, potencialmente graves, como a dengue, chikungunya, zika, né? Que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, também serão evitadas. E as doenças, né, causadas pelos germes trazidos pelas moscas, né? Os vírus, as bactérias, os protozoários, né, que causam muitas vezes os quadros de diarreia tão comuns nessa época, né? Isso, Ana Maria, coloque sim que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza disso.
Então, colocar telas nas janelas é uma maneira muito efetiva e simples de evitar doenças, tanto das crianças como dos adultos, né? Vai ter um investimento, claro, né? Vai ter um trabalho inicial para colocar, mas até do ponto de vista financeiro, com o tempo, eu tenho certeza que isso se paga, né? O que se economiza em remédio e, e de dias né, de trabalho que às vezes se perdem quando o adulto adoece, ou então quando o adulto tem que faltar ao trabalho para cuidar da criança. Então é muito vantajoso, né? Então colocar telas nas janelas. Fora do ambiente da casa, em áreas abertas, aí convém cobrir a criança, né, com a roupa, né? A roupa de manga comprida, se o clima assim permitir, claro. E usar repelente, né? Usar repelente. O repelente deve ser usado naquelas áreas do corpo da criança que não estão cobertas por roupa, e evitar rosto, mãos e pés, né? E ter o cuidado com o repelente para não dormir com. A gente tem que dar um banho na criança antes dela dormir para remover o repelente, porque se passar muito tempo com repelente na pele, a absorção pode ser excessiva e isso prejudicar a saúde da criança, né? Tainá comentando que ainda não colocou tela, né? Teve que providenciar. Pois é, Tainá, faz isso. Você vai se arrepender por não ter colocado antes, né? É outra coisa, é outra situação, é muito bom. Então, o uso adequado de repelente, indicado pelo pediatra de preferência, né? E usar conforme o que eu falei antes, ou as recomendações do próprio fabricante. Também é uma forma efetiva de manter os mosquitos afastados, ok? Em relação a acidentes, né? Vou tentar ser mais resumido, porque esse tópico dá para falar bastante, mas eu vou falar dos acidentes que acontecem em contextos de reuniões, né, familiares, principalmente. Até falei também sobre isso no Instagram esses dias, ficou salvo lá. Mas vamos conversar a gente aqui. Então, muito cuidado com queimadura. Geralmente, no final do ano, as pessoas assam carne, né? Se organizam os churrascos. E se for daquelas churrasqueiras que são portáteis, né? Compradas, ou daquelas que a gente improvisa mesmo em casa, a criança fica mais propícia no correr ali dela, no brincar para lá e para cá, por acidente a cair sobre o fogo, né? Então, muita atenção a isso. Tomem providências para que isso não aconteça, porque uma queimadura nesse contexto pode ser bastante grave, né? Que mais? E cuidado também para não deixar a criança ficar manipulando o álcool, né? E um outro ponto em relação ao churrasco em si, é o risco de perfuração pelos espetos, né? Que são utilizados para assar as carnes. Então, muito cuidado, falar com a pessoa que está assando a carne para sempre deixar esses espetos numa condição em que a criança não tem acesso a eles, ou seja, proposital da criança pegar esse espeto para brincar, ou seja, pelo fato dela estar passando ali e tropeçar e cair sobre o espeto desse, seria, né, um acidente muito grave, né? Uma situação dessas. Então, atenção em relação a isso. Você pai, você mãe, você responsável por alguma criança, você seja proativo, você fique supervisionando a sua criança, vigiando, não delegue, né? Não delegue. Mas, se possível, converse com a pessoa que está no churrasco para ter esses cuidados também. Você se pergunta aqui, né? Coloca a noite da minha filha para dormir. Não pode? Não. Até onde eu sei não pode, só se houve uma mudança muito recente, mas a recomendação é não colocar para dormir. Por mais contraditório que possa parecer, mas é como eu expliquei, se passa muito tempo na pele da criança, o que pode acontecer é uma absorção excessiva e prejudicar a criança, a saúde dela, certo?
Ok, então sobre acidentes, falei sobre queimaduras e perfurações com espetos. Ainda nesses contextos em que as famílias vão para as chácaras, para as roças, né? Para as granjas, aí o nome vai variar a depender da região, né? De cada um. Cuidado com o cachorro, né? Com o cão. Muitas vezes o pessoal tem um cachorro que serve como vigia, assim, lá do lugar. E é importante ter a certeza de que esse animal tá preso, né? Que às vezes são animais, muitas vezes são animais de comportamento violento, né? A gente sabe que isso existe. Então esse cachorro está num local seguro em que ele não possa ter contato com crianças e atacá-las, né? Acontecem essas coisas, né? Essas ocorrências. Então tem que verificar isso muito bem. Então, você pai, você mãe, eu até aconselho que você próprio vá se certificar disso, né? Que esse cachorro está realmente num local em que ele não vai atacar as crianças, né? Porque acontece, infelizmente isso aí pode acontecer. Ainda no contexto de chácaras, cuidado com os atropelamentos. É muito comum que os carros se acumulem assim numa área de estacionamento e as crianças vão brincar, né? De correr, pular, esconde-esconde. E é muito comum que elas fiquem atrás dos carros, sendo que nem todo carro tem sensor, né? De ré ou câmera. E é possível sim que inadvertidamente alguém, ao sair com seu carro, atropele uma criança. Também acontece isso. Então, é outro ponto para ter atenção. As quedas de alturas, né, alturas maiores, quando chegar no ambiente, dá uma passada geral, faz uma vistoria, vendo locais que tenham, né, chance de, se a criança cair, se machucar, né, porque são muito altos, né, tem isso, é muito comum em chácaras. Então, tem que ter cuidado com isso aí também, porque acontece, né? E uma queda de 90 centímetros ou mais para uma criança menor de 2 anos é obrigação, é necessidade de levar para o hospital, por mais que aparentemente a criança esteja bem. E se a criança tem mais de 2 anos, uma queda de 1,5 m ou mais tem que levar obrigatoriamente. Quedas de alturas menores também, a depender do caso, é possível, pode ser realmente importante levar, né? Então, prevenção de quedas. Ana Maria fala aqui, né? Eu tenho 2 cadelas, às vezes elas pulam um portão, mas tenham cuidado. Pois é, Ana Maria, então não sei como é que são suas cadelas aí, né? Se elas podem ter o comportamento de atacar alguma pessoa, alguma criança. Então veja aí direitinho o que você pode fazer para minimizar o risco de algo como isso acontecer, né? Que não é bom, claro. Certo, gente? Então, falei sobre queda, falei sobre queimadura, falei sobre perfuração, né, com espetos e afogamento, né? Água, piscina, os locais têm piscina, muito cuidado. Uma criança não pode ficar dentro de uma piscina, por mais rasa que ela seja, sozinha. Não pode. A regra de segurança é uma criança dentro da água, um adulto junto com ela, à distância de um braço. É conveniente usar coletes salva-vidas, né, certificados pelo Inmetro e adequados à idade da criança. E como eu disse, não caiam na cilada de pensar assim, não, nós estamos aqui fora, o pai, a mãe, a tia, nós estamos olhando eles ali dentro da piscina. Isso não funciona. Tem acidentes que acontecem nessas circunstâncias, né? As pessoas podem se distrair conversando e acontecer o pior, e quando for ver, já aconteceu, né? Então, afogamento é muito comum. A cada dia, infelizmente, quando não morrem 3, morrem 2 no Brasil. São 1.000 por ano, em torno de 1.000 por ano. É a segunda causa de mortes mais frequentes, né?
na infância e adolescência, só perde para o trânsito. Então, não vacilem, acontece infelizmente. E além de piscina, tem poço, né? Se for zona rural mesmo, poço artesiano, a criança pode cair, cisterna, né? Que mais? E qualquer coisa que acumule água, bacia, balde, aquele reservatório de bicho beber água, né? Coxo, como a gente chama, né? Qualquer coisa que acumule água, a depender da idade da criança, criancinha pequena de 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode se afogar. Tem uns casos também, né? Então, muita atenção para a prevenção de afogamentos, né? Que a queimadura tem de sofrimento, que a maioria que se queima não morre, né? Porém, sofre muito com as queimaduras, né? Porque o tratamento depois e tudo, e as cicatrizes que ficam, né? O afogamento, às vezes, quando alguém reconhece, alguém identifica a tempo o que está acontecendo, né? Salva a criança, mas ficam sequelas, e muitas vezes não dá tempo não, e a criança, infelizmente, vem mesmo a falecer. Então, muito cuidado com isso, porque pode acontecer. E para finalizar, algo que eu já comentei aqui no Facebook e no Instagram também, é desaparecimento de crianças, né? São 50 mil ocorrências a cada ano no Brasil desse tipo. Eu acredito que muitas se resolvam porque são crianças que se perdem dos pais, mas tipo um shopping ou numa praça, mas depois são encontradas e devolvidas, né? Porém, tem muitas outras que não acontece assim, esse final feliz. Por exemplo, a criança pode se perder no mato e ninguém encontrar, ou uma cobra picar, uma cobra venenosa, né? Uma cobra, né, picar a criança, ou um animal atacar, onça, qualquer coisa desse tipo, a depender do lugar, né? Ou simplesmente, né, infelizmente, não localizar a criança, ela ia ficar com fome e sede, desidratar e via até mesmo a perder a vida por conta disso. E as outras, ou na zona urbana, a criança ser atropelada por ficar vagando nas ruas, né? Acontece também. E as ações criminosas, né? Propriamente ditas, grupos criminosos que atuam mundo afora, né? Sequestrando crianças para tráfico de órgãos, para esquemas ilegais de adoção. A gente sabe que isso existe também, e estejam certos que esses criminosos eles querem facilidade. E nós aqui na nossa região, muitos de nós temos o sentimento que essas coisas não acontecem por aqui. A gente pensa que isso é restrito às capitais, aos grandes centros, sendo que na verdade não é. Então, muita atenção, porque às vezes a gente está num lugar e a criança se solta da gente, né, e fica perambulando, né, então pode acontecer esse tipo de coisa, infelizmente, né, que com certeza é um sofrimento muito grande. Tá ok? Então era isso. Eu vou deixar gravada, como quase sempre eu faço. Serve para depois alguém dar uma olhadinha e se sensibilizar, né, e ficar mais atento. E, né, sempre peço, porque ajuda a mim, né, sempre falo isso, sou sincero e honesto. Claro que ajuda a mim quando vocês interagem com as coisas que eu posto, quando curtem, quando comentam, quando compartilham, ajudam a mim, claro, divulgam o meu trabalho, né? Mas também ajuda as outras pessoas, né? Porque, por certo, isso que eu estou falando aqui, se as pessoas sabem e colocam essas orientações em prática, muita coisa pode ser evitada, né? Com as crianças, ok? Então, dito isso, muito obrigado a quem assistiu, né, ao vivo e quem estiver assistindo depois. Um grande abraço e até a próxima vez. Até mais.